Salve Maria Santíssima. Vamos para o Evangelho do dia que nos diz o seguinte. Depois chamou a si os 12 e foi-os enviando 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos e recomendando-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um simples bordão, nem pão, nem alforge, nem cobres no cinto. Calçais sandálias, muito embora, mas não vistais 2 túnicas. E dizia-lhes: Hospedai-vos na casa em que primeiro entrardes e ficai aí até partirdes. E se em algum lugar vos não receberem nem ouvirem, ao sairdes de lá sacudi o pó, que se vos pegou aos pés, em testemunho contra eles. Partiram, pois, e pregaram que fizessem penitência. Expulsavam muitos demônios e ungiam com azeite muitos enfermos e curavam-nos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante dessa palavra de hoje, um dos pontos que a gente deve entender bastante a vontade soberana de Deus. Lá em Lucas 6, que vai fazendo um paralelo a esse evangelho, fala que o Senhor escolheu os que ele quis. E antes disso, Jesus estava em oração, à noite, a vigília de oração, o Cristo orante. Então, cada vez mais que nós nos colocamos nessa postura de pedir ao Senhor que nos ensine a rezar, como os discípulos fizeram, em outros momentos, no outro momento no Evangelho, nós vamos ter também em nós essa postura do Cristo orante. E nós vamos fazer a vontade do Pai. Jesus sempre estava em sintonia com o Pai. E por isso também sempre estava na vontade do Pai. Quantas vezes nós esquecemos de estar sintonizado com o Pai? Quantas vezes a nossa vida de oração ela é débil, ela é frágil, ela é capenga, e por isso as nossas decisões não são constantes, não são firmes, não são acertadas, não são purificadas. Porque muitas vezes prevalece a nossa vontade, prevalece os nossos apegos. Muitas vezes o Senhor também nos envia, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, Claro que nesse sentido aqui eram os apóstolos constituídos, Que nós temos agora os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Mas trazendo no sentido analógico para nós também somos enviados pelo Senhor. Enviados para ser ministros da sua paz, ministros da sua misericórdia, ministros da reconciliação, no sentido de levar o coração das pessoas a se encontrarem com o perdão de Deus e com o perdão dele para com os irmãos, dos irmãos para com ele. Nós somos também esse instrumento de Deus. E devemos ser instrumentos eficazes, ministros eficazes. Nós não somos ministros ordenados, Nós somos pequenos servos, servos inúteis, mas que Deus, na nossa inutilidade, Ele vai dando a eficácia. Cada vez mais que nós nos colocamos no nosso lugar, que é aos pés do Senhor, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos dando a direção. Mas é preciso entrar no céu da alma, lá ali está a vontade de Deus. É o que nós rezamos no Pai Nosso, Pai nosso que estais no céu. Esse céu nós podemos também entender como o céu da alma. Nós vamos lá no nosso interior, nesse quarto, e encontramos a vontade de Deus. E quando nós encontramos a vontade de Deus, nós desejamos fazê-la, porque é ela que nos realiza, nos planifica, nos faz felizes. Aí fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós saímos do céu, desse mundo interior, e transbordamos no apostolado, na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, na terra. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Ou seja, eu encontrei a vontade de Deus na vida interior e vou transbordar no apostolado. E por isso Jesus vai indicando
que os apóstolos não devem se apegar às coisas, mas devem ser pessoas despojadas, desapegadas, que o centro deve ser o próprio Deus. Não é a pessoa mesma, não é os outros, não são as coisas, mas é o próprio Deus. Um abraço aí para Rosimeire Saraiva. Então vamos ter essa atenção. Deus tem sido o centro da minha missão ou tem sido eu? A minha missão como funcionário público, profissional mesmo, a minha missão como pai, como mãe, a minha missão como padre, como celibatário, a minha missão pessoal. Muitas vezes a nossa missão pessoal não é cumprida porque nós não seguimos essas indicações, essa condução do Espírito. O Senhor pede que a gente vá deixando e às vezes a gente vá acumulando os apegos, né? Não é que a gente não possa ter nada. A gente pode ter nossa casa, aqueles que são chamados a ter essa vida ordiena, né? Pode sim, mas não pode viver apegado. Vai falar São Francisco de Sales que imagine uma casa que pega fogo, as pessoas querem logo jogar os móveis fora, né? Para que o fogo não se alastre mais ainda. Aí ele fala, a alma que experimenta o amor de Deus, ela também joga os móveis fora. Que móveis são esses? São os móveis do apego, das paixões, das desordens, porque aquela alma está incendiada pelo amor de Deus. Então ela não se contenta em ter a casa cheia de coisas que roubem a atenção daquele fogo de amor, daquele fogo que é maior do que o fogo da carne, o fogo do pecado, o fogo do inferno. É o fogo do amor de Deus que nos faz lançar tudo fora. Vai falar também em São Francisco de Sales e outros santos, né, que como é que Deus pode encher alguém da água viva? Imagine a seguinte situação: tem um vaso, esse vaso está quase cheio de areia, fica complicado derramar água ali porque vai virar só lama. Areia e água se torna lama dentro de um vaso. E vai falar São Francisco de Sales e outros santos que a gente deve jogar fora essa areia, se esvaziar para receber a água viva do Senhor. Muitas vezes nós queremos caminhar para Deus, mas a gente não quer deixar o pecado. Não quer tomar uma decisão. A palavra decisão quer dizer dar um corte, dar uma cisão, romper com aquilo que é errado. Às vezes nós queremos viver uma vida dúbia, uma vida dupla. Nós queremos... Bom dia, Brenda. Um abraço, viu? Deus abençoe a sua vida e sua família. Muitas vezes nós queremos uma vida dupla. Nós queremos o pecado, nós queremos a mentira, os nossos apegos e queremos Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus onde a gente vai dividir com essas coisas tão fúteis, porque isso não nos faz feliz. O dinheiro, o emprego, a diversão, essas coisas são coisas importantes, mas elas devem estar na sua hierarquia. Elas devem estar cada uma no seu devido lugar. E muitas vezes elas começam a ocupar o lugar que é de Deus. A gente percebe que Jesus dá as orientações e pede que eles possam ir de 2 em 2. Esse 2 em 2, ele simboliza algo muito forte. Nós estamos para ser auxílio para o outro no caminho de santidade. E o outro está para ser auxílio para nós nesse caminho de santidade. Não é um caminho individualista, não é um caminho egoísta. É um caminho onde eu faço comunhão, onde eu conto com o outro. É um caminho de humildade, é um caminho de pobreza. Não falo pobreza material, mas esse desapego, essa kenosis, esse esvaziamento. Eu preciso do outro. O outro é enviado por Deus para me ajudar, para me impulsionar na missão também. Eu não posso ser aquela pessoa que é centralizada em si mesma, a egolatria, a idolatria do eu, né? Então hoje o Senhor nos dá essa autoridade sobre o mal, sobre as situações difíceis, e essa autoridade vem de um coração orante, de um coração humilde, que se dispõe ao Senhor. Quantas vezes a gente se dispõe a fazer tantos sacrifícios pelas coisas do mundo, por um concurso público,
para passar no vestibular, para passar no Enem, para conseguir um namorado, uma namorada, para conseguir um emprego, para conseguir isso ou aquilo. Isso não é ruim, mas quais são os sacrifícios de amor que eu tenho feito para estar com o Senhor? Para rezar mais, para fazer o melhor apostolado, para estudar melhor a vida dos santos, a doutrina da igreja. Como é que está a nossa postura? Às vezes nós nos perdemos. Nós escolhemos aquilo que é secundário e jogamos no lixo aquilo que é essencial. Nós priorizamos aquilo que é passageiro e jogamos pelo ralo aquilo que é eterno. E por isso a nossa vida vai ficando vazia, opaca, infeliz. Porque nós não vamos seguir nessa orientação do Senhor. Nós vamos nos perdendo pelo caminho. Até mesmo na missão a gente vai se perdendo, porque vai esquecendo a orientação do Senhor. O desapego, o contar com o outro, a vida interior, a vida de oração profunda. E a Virgem Maria está conosco neste caminho. Ela que é mestra da vida interior. Que ela nos ajude a cumprir nossa missão. Nossa Senhora Rainha, Mãe da Misericórdia, rogai por nós.